Muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos começando o nosso painel de hoje aqui pela TV Erechim, em tempos de Covid-19. E nós vamos falar não do aspecto da saúde que essa pandemia provocou, das alterações, enfim, das tragédias do mundo, que a gente vê, lê e ouve, estarem ocorrendo mundo afora, mas nós vamos abordar um outro aspecto que o Covid também tem as suas implicações aí. Estou me referindo quanto à fiscalização de órgãos públicos, que é feito pelo Observatório Social do Brasil, né? E para tanto nós estamos recebendo hoje aqui com muito prazer a Belonice Fátima Sotoriva, que é presidente do Observatório Social do Brasil, e a Shirley Fátima Rigon, que é presidente do Observatório do Brasil, aqui enraizado aqui em Erechim, com a sua sede em Erechim. Bom, quero agradecer antes de mais nada a disponibilidade de vocês virem aqui para a gente conversar, enfim, vamos tentar não fazer exatamente uma entrevista, vamos conversar mais a respeito do que está acontecendo, do que está rolando aí, como é que vocês entraram nessa história toda. Belonice, seja muito bem-vinda, boa noite. Boa noite a todos, é um prazer estarmos aqui falando, sobre o Observatório Social do Brasil e dizendo que o Observatório, ele não fiscaliza, Como diz o nome, nós observamos. Então, eu, agora em março, nesse período de pandemia, logo que assumi, começou a pandemia, inclusive, esse desafio, já vinha acompanhando a gestão do Observatório Social do Brasil, que tem sede em Curitiba. Então, o OSB, quando a gente falar OSB, é o Observatório Social do Brasil. E daí, este observatório, que é um sistema, ele tem 150 unidades locais. E também nós temos um único, ainda, observatório estadual, que é em Santa Catarina, hoje. Essa é a nossa estrutura de observação das políticas públicas, dos gastos públicos. É o controle social, tem essa estrutura, então, do Observatório Social do Brasil, que é o detentor de uma metodologia, e faz a capacitação para essas nossas 150 unidades, então, poderem observar de forma padronizada, localmente, as políticas públicas e o gasto público. A Shirley também, obrigado por estar aqui. A Shirley preside, então, o observatório aqui em Erechim. Boa noite. Isso, boa noite hoje, boa noite aos telespectadores. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E eu assumi o Observatório Social do Brasil Erechim em novembro do ano passado. Também já sou membro desde 2017, inclusive já com uma monografia da especialização falando do nosso observatório, citando a evolução, as conquistas no sentido de observar o erário público aqui no município de Erechim. Então, mais adiante eu vou abordar esse assunto, dessa nossa contribuição na observação. Qual é a tua formação, Shirley? Direito. Direito. Tá. Eu gostaria, a Belonice deve estar já saturada de explicar isso, mas para o nosso grande público ter uma ideia melhor, assim, o que é o observatório e como é que ele nasceu? Como é que ele tem vida própria? Como é que ele foi reconhecido? Como é que ele é reconhecido? Bem, o Observatório Social, ele tem 12 anos de existência já. É uma instituição que nasceu em Maringá, devido à população de Maringá ter detectado, enfim, que havia erro, que acabou dando no impeachment do prefeito local na época. Aí, um grupo de voluntários, registrando todos os serviços do observatório, todas as diretorias, é todo um trabalho voluntário, Cada unidade tem, no mínimo, um gestor contratado, que a gente chama de coordenador. Hoje é exigência para participar do sistema que cada cidade tenha sustentabilidade para poder manter uma pessoa efetivamente paga.
né? Porque nós sabemos que os voluntários, normalmente quem tem muito a fazer é que acaba sendo voluntário, né? Então, a gente precisa que tenha alguém remunerado. Mas fora disso, é um trabalho voluntário. Então, isso começou lá em Maringá, né? Nós temos 12 anos já de observatório e desde 2008, né? É isso? 2008, né? Sim. Desde 2008, nós já temos tabulado quase 5 bilhões de economia em todo esse sistema, devido a auxiliar essa economia, né, no acompanhamento das licitações. Então, o observatório veio com essa união da sociedade civil. Então, é uma entidade onde a sociedade civil de cada cidade poderá se organizar, solicitar o apoio à metodologia do Observatório Social do Brasil e assim fazer na sua cidade o controle social, né? Então, o que acontece? Nós tivemos nesse decorrer dos 12 anos uma longa história, né? Nós temos, assim, muitas parcerias hoje. Nós temos hoje o Ministério Público é nosso parceiro, o Tribunal de Contas do Estado, a CGU, Tribunal de Contas, né? Nós temos a ENCLA, nós fizemos parte, temos parceria com a ENCLA, com a entidade nacional de combate à lavagem do dinheiro, né? Nós temos a Transparência Internacional, que é também uma entidade muito bem reconhecida, né? Nós fizemos parte da rede de controle do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, existe uma rede de controle aí. Nós temos uma cadeira, o Observatório Social do Brasil tem uma cadeira já e faz parte do Conselho de Transparência Pública da CGU. Então, quando esse conselho se reúne, está lá o Observatório Social também. Temos também representante dentro da parceria do Governo Aberto. Então, durante esses 12 anos, além de se trabalhar muito com normativas, temos um código de conduta, um compliance. Então, para fazer parte desse sistema, é muito importante que haja a capacitação de cada voluntário, para que a gente possa agir, então, na contribuição da gestão pública, no controle da licitação, desde o edital até a entrega, na educação fiscal, indo para as escolas, ensinando o que é o direito do cidadão, o que é o dever do cidadão. Enfim, temos infinitas aí ações, né, que o Observatório Social do Brasil tem construído. Há muitos braços, né? Nós temos mais de 3.500 voluntários por esse Brasil afora. Você enfatizou já 2 vezes aí que o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Santa Catarina tem o que mesmo? Uma sede? Santa Catarina, nós temos o nosso primeiro observatório estadual. Mas e nos outros estados? Tem também? É que assim, ó, como eu te disse, o Observatório Social, para ele se instalar numa cidade ou num estado, que é o primeiro observatório que se observará, então, as compras e a gestão pública do estado, seria Santa Catarina, que é a nossa primeira unidade. Então, o que acontece? Nós estamos ainda construindo, né? E como começou no Paraná, né? O Observatório Social começou no Paraná e hoje tem sede em Curitiba, nós acabamos nos fortalecendo para a sociedade ali de Santa Catarina se fortaleceu a ponto de construir, estabelecer, manter, porque precisa uma sustentabilidade, um observatório para que atenda a observação aos gastos do Estado, né? É o nosso único. Mas eu te pergunto, nós temos observatórios em São Paulo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, no Nordeste? Temos em 17 estados do país. Isso, que eu queria saber. Isso, temos observatório em 17 estados, mas municipais, né, onde ainda não há essa estrutura, porque, por exemplo, no Piauí tem 2 unidades, né? Já em Santa Catarina, Paraná, tem mais de 40 cidades que tem. Então, conforme for criando essa estrutura, nós aqui no Rio Grande do Sul temos 17.
É uma obra em constante construção. Exatamente, exatamente. Em constante expansão, digamos assim. Né? E depende muito da força, né, dos municípios. Ou seja, como Santa Catarina tem muitos municípios e de proximidade, eles detectaram que havia possibilidade de nesta união, fazerem então também a observação. Qual é a principal qualificação, a principal virtude, digamos, que uma cidade precisa ter? É uma consciência de cidadania, de disponibilidade junto ou o quê? Hoje, eu imagino que seja uma mínima noção do que é um controle social e da responsabilidade cidadã. Efetivamente, quando o cidadão tem preocupação com o coletivo, né, ele acaba se envolvendo com o voluntário de alguma forma. E esta forma de se envolver com o Observatório Social é uma forma preventiva, né? Então é importante a gente dizer que o Observatório tem atuação preventiva, por isso que nós temos tanto este apoio dos nossos órgãos de controle. Porque é um momento que o órgão de controle ele entra em ação depois de ter ocorrido algum erro. E o controle social é justamente o envolvimento do cidadão para preventivamente auxiliar a gestão, verificar, porque nem sempre hoje os erros são voluntários, né? E de maldade, pode ser falta de conhecimento, né? Pode ser desconhecimento de algum fato. E se a sociedade está organizada com especialistas para poder daí contribuir até numa melhor forma de escrever uma licitação, né, de fazer uma solicitação, obviamente que preventivamente será reduzido o desperdício. Nós estamos conversando hoje aqui com a Belonice Fátima Sotoriva, que é presidente do Observatório Social do Brasil, e a Shirley Fátima Rigon, que é presidente do Observatório Erechim. Eu gostaria de fazer uma consideração nesse sentido ia também. Perguntar, ia dizer, calma, que eu... Bom, dos observadores, né? Nós não trabalhamos com denuncismo, isso é muito importante, né? E o controle social, ele é direito e dever de todos os cidadãos. Então, hoje, muito mais com a lei da transparência, os dados públicos estão todos no site, cada município, cada ente, enfim, público precisa ter o seu site da transparência. Então, muitas vezes, como a Belonice falou, nem sempre é má fé. Os erros, às vezes, acontecem por desconhecimento. Um exemplo que eu sempre utilizo. O Odi é uma pessoa conhecida, pública. De repente, eu vou olhar no portal da transparência, ele aparece lá como um CC do município, recebendo R$20.000 por mês. Né? Mas as pessoas que conhecem o Odin sabem que todos os dias ele está trabalhando aqui na TV. Como é que ele está trabalhando lá? Então, isso é só um pequeno exemplo do que as pessoas, qualquer cidadão pode exercer o controle social, mas precisa tirar um tempinho, fiscalizar. Não basta só ler notícias, acusar. Então, denuncismo não. Né? Mas seguindo nessa linha aí, vocês não recebem muitas informações ou denúncias que logo a seguir, digamos, na próxima esquina ali, vocês vão dar uma olhada e não, isso aqui não faz nenhum sentido. Nós trabalhamos com GTs, então nós temos todo um corpo de voluntariado, cada um na sua aptidão, vários profissionais das mais variadas áreas, e voluntários que não têm formação também são super, hiper bem-vindos. Por quê? Então, nós acompanhamos. É um fato que tem a ver com licitação. Nós temos o GT das licitações que vai acompanhar desde o edital até a entrega do produto. Então, cada voluntário, na sua afinidade, vai trabalhar nesse processo. GT quer dizer grupo de trabalho? Grupo de trabalho, e desculpa, isso aí. Então, esse é um dos grupos de trabalho. Então, nós temos os voluntários agora impedidos, né, de participar, por exemplo, de uma entrega de um produto adquirido. Né? Mas depois nós vamos abordar, temos um excelente exemplo que o município está trabalhando muito bem nisso, que numa aquisição de álcool gel não era exatamente o álcool adquirido, ao chegar e ao conferir,
foi devolvido para o fornecedor. Então, isso quer dizer que também o município é um bom exemplo de que está filtrando, mesmo o nosso pessoal não estando junto. Então, o que tem que ficar claro, não somos fiscais, estamos para acompanhar, para alertar. Então, só em licitações, depois posso discriminar isso, desde 2014 nós já fizemos uma economia de mais de 25 milhões. E lembrando que nós não temos uma quantidade de voluntários suficiente para acompanhar todos os processos licitatórios, né? Então, ou por alguma denúncia que realmente tenha fundamento, a gente vai verificar, né? E nem para o município simplesmente ficar denunciando ou apontando erros, não. A gente sempre chega perto para informar o que é necessário para solucionar o problema. O observatório observa, então, Isso. perdão da redundância, aí se descobre alguma coisa, denuncia para quem? Entrega para quem? Leva para quem? É isso que é a Qual é a relação metodologia que existe com o Tribunal de Contas? Esta é a nossa metodologia, né? Então, existe toda uma normativa de como proceder. Verificada, por exemplo, feita a análise pelo GT de licitação, como a Shirley falou. Verificada que há um sobrepreço, né? Ou que há um direcionamento de compra, enfim, que há existe um checklist que foi construído pelo observatório que a pessoa que vai acompanhar, ela vai dando os ok se está de acordo, às vezes até um erro formal, certo? Verificado alguma irregularidade, a gente oficia então, tá? Por isso que ela até colocou, não é denuncismo, é formal a nossa relação. Se oficia ao prefeito, diretamente ao prefeito municipal, ou à Câmara Municipal, porque é justo deixar claro que é recurso público, tanto da prefeitura, do executivo como do legislativo, né? Se tivéssemos braços até para onde iriam os recursos, mas por hora a gente tem atuado mais na prefeitura e na Câmara de Vereadores de cada município. Então, se oficia o prefeito, ele tem um prazo para responder. Caso a situação exija que seja imediata a solução, se oficia também Câmara de Vereadores, Ministério Público e Tribunal de Contas. Então, essa relação formal, o mesmo ofício segue e se avisa que segue em cópia para todas essas entidades. Essa é a nossa relação. Então, eles já tomam ciência, o Ministério Público já sabe que quando ele receber um ofício do Observatório Social não é algo infundado, né? Porque antes de se fazer, então, um ofício é feito várias análises, a gente levanta várias evidências, porque inclusive hoje nós fomos treinados pelo Tribunal de Contas do Estado, nós, Observatório Social, para sabermos fazer análise, né? Para que a gente faça o nosso papel de cidadão com um pouquinho mais de conhecimento. E aí, esta relação, hoje nós precisamos, por exemplo, já estamos pleiteando até aqui para Erechim, com o nosso Tribunal de Contas do Estado, pós-pandemia, capacitações. Então, são entidades que vão com muito prazer, assim, ensinam, capacitam todos os voluntários do Observatório Social do Brasil. Você disse que o de Erechim tem quantos anos? Erechim desde 2013, são 7 anos. 7 anos, Isso, de observatório são 12 anos. 12. 12 anos. Nesses 7 anos, o que balanço dá para fazer? Eu sei que a Belonice teve um bom tempo aí à frente de tudo isso. Isso, a Belonice é bom lembrar então que foi nossa primeira presidente, uma das fundadoras, né, do Observatório Social de Erechim, e até por incentivo dela que eu acabei chegando até o observatório, né? Amor à causa é muito importante. Nós trabalhamos então, como eu falei, não apenas com o GT de licitações, nós temos uma linha muito forte que desde o ano passado ganhou um up, como se poderia dizer, que também é a educação fiscal. Então, também temos um grupo de trabalho voltado à educação fiscal. Ancoramos 3 projetos, um deles vinculado à CGU, que é a Controladoria Geral da União, que é o Concurso Nacional de Redação, em que nós trazemos uma etapa municipal e as escolas do município, alunos participam. Inclusive, no ano passado, a menina que foi premiada, esqueci o nome agora, a nível nacional,
né? Nós não conseguimos fazer nossa premiação, que estava agendada para o dia 30 de março, e aí então já estávamos dentro do período de quarentena, mas em breve vamos dar um jeito. Esse é um dos programas em que atuamos dentro das escolas. O outro programa, o Observador Social Mirim. Estamos indo para dentro das escolas, conseguimos um recurso então com o Ministério Público, que também é nosso apoiador. Atendemos no ano passado quase 500 crianças. Fizemos a formatura no final do ano, onde trabalhamos basicamente cidadania, direitos, deveres do consumidor, da onde vêm os tributos, os recursos para o município. É um mini cidadão. E a premiação ao final para cada um foi a lupa, que é o significado do nosso observatório, né? Observar. Eu, certa feita, fui convidado pela Belonice lá para participar da entrega, acho que foi faz um bom tempo, da entrega da premiação. Né, algo simbólico, assim, né, de um concurso de redação. E eu confesso que, como eu sou da área de redação, eu fiquei positivamente impressionado, né, com a qualidade do que foi lido lá, do que foi mostrado lá. Realmente, olha, assim, quem me conhece sabe que não sou de jogar confete em quem não merece, mas a qualidade, me parece que assim, são coisas que existem nas crianças e estão adormecidas. Precisam de oportunidades, precisam de ser cutucadas, enfim, né, muito boa qualidade, né. Exemplo que uma aluna de Erechim ganhou a nível nacional, né? Então, tu ainda não conhece esse material, mas assim que acabar a pandemia, a gente vai fazer a divulgação e a premiação, então, dessas crianças e conhecer esses trabalhos também. E o tema muito do dia a dia e a ver com o observatório. O ano passado era faça o que é certo mesmo que ninguém veja. E as crianças captaram o sentido disso, e foram excelentes redações, então vai se conhecer assim que nós pudermos. Esse negócio de premiação, às vezes tu vai escolher 3, 1, 2, 3, tá, esses foram os melhores, aí uma qualidade muito boa, mas você imagina que abaixo do primeiro, do segundo e do terceiro, tem uns 100 números de outras redações que de repente enxergam tanto quanto, né? Então, assim, me chamou a atenção realmente, assim, quando são incitados ou convidados a pensarem sobre um tema tão importante, né? Que resposta bonita essas crianças deram e devem estar dando, né? Pensar no tema já está valendo, né? Já está valendo. Fazer, escrever, então, melhor ainda. E desenhar, né, Belo? Porque nós temos para os primeiros também o desenho, de ver como eles conseguem expressar isso, né, nos desenhos também, e todos eles são premiados. Este ano, infelizmente, acaba de ser cancelado o concurso, em virtude da pandemia, então do envolvimento com as escolas foi cancelado, mas o tema, e eu espero que fique para o ano que vem, era Conversando a gente se entende. Então, é muito interessante, né? Mas, infelizmente, agora não. Então, vamos ter que aguardar, como eu falava, do GTD de Educação Fiscal, essas ações. Da mesma forma, o Observador Social Mirim. Ao mesmo tempo que a gente elogia, digamos, essa visão de consciência das crianças sobre esse tema corrupção, também é preciso dar um certo quinhão, um certo reconhecimento a nossa terra Brasília, né? Onde quem já esteve aqui há muito tempo, né? Aqui só olha a terra em que tudo que se plantando dá, né? Então, parece que para a corrupção, então, a terra se mostra extremamente fértil. Nós vamos ao intervalo e já voltamos. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. A gente conhece a força da cooperação há muito tempo. E agora, só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo ficando distante, de estar ao lado, mesmo de longe.
Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas, lembre que a nossa parceria está sempre aberta, porque gente que coopera, cuida. Muito bem, estamos retomando então com as duas Fátimas que estão aqui, a Belonice Fátima Sotoriva e a Shirley Fátima Rigon. Aliás, nós estamos, eu não sei se as Fátimas se reuniram, porque nós estamos em maio, maio é o mês de Nossa Senhora de Fátima, mas o fato é que, sem combinar nada, nós estamos aqui com as duas representantes, uma do Observatório Nacional, do Observatório Social do Brasil, e a Shirley, que é do Observatório Social do Brasil, Erechim. Vamos falar um pouquinho sobre esse negócio da pandemia, então, aí. O que é que, porque eu ligo a televisão, então já está assim, um bloco é para tragédia, para mortes, para não sei o quê, o outro é para como é que vamos fazer para se cuidar e tal, mas já está vindo, já faz algumas semanas aí no noticiário, enrabichado nessa história toda, com o perdão do termo, olha, no estado tal foi descoberto, compraram os respiradores, chegou não sei o que, não funciona, foi... Vocês estão trabalhando mais? Muito mais, né? É um momento que o observatório está realmente tendo um esforço bastante grande, né? Porque nós temos o compromisso, então, de controle social. Nós temos que ficar atentos, obviamente que precisaríamos de muitas pessoas especialistas, né? Porque eu, na minha formação, eu sou contadora, eu não entendo de nada de área de saúde, né? Então, é bem importante que pessoas com experiência possam se voluntariar também para contribuir. Mas também nós vemos que estão acontecendo muitas coisas que estão se aproveitando desse recurso, até porque nós temos um ano político também, então a gente tem que ficar muito atento com que esses recursos devidamente não sejam absolutamente nada utilizados, então, para que se promova uma campanha, até mesmo com as compras, né, do Covid. Nós temos uma alteração de legislação. Essa alteração ela foi rapidamente, foi mudando, nós temos aí as compras emergenciais, né? E que hoje o prefeito, enfim, o governador, ele pode fazer a compra direta, né? Essa compra, ela pode ser direta, sem limites. Então, o Observatório Social está trabalhando bastante no sentido de solicitar. Temos muito sucesso, temos muitas cidades que temos sucessos. Os prefeitos estão abrindo realmente para os observatórios. Hoje temos observatórios participando. Nós não podemos estar dentro do processo licitatório, mas para contribuir antes, né, desta compra. Então, quando é feita a solicitação para que o observatório também contribua para buscar preço, né, para conseguir um preço menor. Nós aqui no Rio Grande do Sul temos uma excelente plataforma que é o menor preço. O Observatório Social do Brasil fez um convênio com o Sim Catarina, que é uma plataforma Covid-19, né, que é também para consulta de preço. Então, nós estamos trabalhando no sentido de buscar essas parcerias para contribuir, não tem custo nenhum, nem para a prefeitura, nem para as empresas que lá se cadastram, no Sim Catarina. Ele pode ir lá se cadastrar e dizer quantas máscaras ele tem, quantos respiradores, qual é o preço para que seja consultado. Então, o observatório tem sido um instrumento de que tem solicitado, né? A Shirley pode falar do exemplo prático que ela solicitou aqui em Erechim também, mas se solicitou a todas as prefeituras e câmaras municipais maior transparência, né? Para que a gente possa, enquanto observador ou direito de qualquer cidadão, porque como bem foi dito para a Shirley, o observatório não faz nada hoje, diferente de que o hoje cidadão possa fazer. É direito do cidadão isso, né? Nós só temos isso de uma forma organizada, estruturada, né, com uma equipe que trabalha em Curitiba pensando nisso, né,
Se nós tivermos mais recursos, nós vamos construir câmaras técnicas para atender todos os observatórios. Mas, enfim, nós emitimos, então, um modelo para todo o Brasil, para 150 cidades, solicitando, então, para que a gente possa contribuir com essa pandemia, orientações, porque as compras podem ser diretas e elas podem, inclusive, ser comprado de alguma empresa que não esteja com a capacidade de regularidade em dia. Mas pode, se for o único fornecedor. Então, por isso que é importante disseminar todas essas informações, onde existem esses fornecedores, que as empresas se cadastrem nesses portais, para que a prefeitura também tenha a possibilidade, né, de buscar essas informações e comprar melhor e comprar de pessoas que entreguem, né? Porque, infelizmente, a gente tem visto por aí que tem aparecido preços absurdos, né? Que tem aparecido empresas fantasmas, que são feito, às vezes, algumas aquisições que não teriam essa necessidade nesse momento. Então, tudo isso é importante que cada cidadão possa estar fazendo o acompanhamento na sua cidade, independente de ter ou não uma sede de observatório social. Deixaria essa pergunta para mais adiante, mas já que ela vai encaixar agora, eu vou fazer agora. Tudo que a Lava Jato veio e deixou aí, mostrou, não houve um certo recuo de determinados setores do país aí, da área pública, mas em respeito. Esses dias eu vi num jornal aí, o repórter indo numa casa, como se fosse lá em casa, apareceu uma senhora, uns 80 anos quase, né, e a filha delas, mãe, a senhora vendeu respiradores para o Estado? Né? A mulher nem sabia o que estava acontecendo. Né? Isso não, depois de tudo que aconteceu, as autoridades, algumas, os corruptos, né, não se sentiram acuados? O que vocês observam nessa área? Bem, eu acho que tudo começou, né, Sheila, não sei se tu concorda comigo, mas com a lei de transparência. Então, a lei de transparência, vamos considerar, ela é relativamente nova no país. Ela surgiu em 2013. 2013. Então, você veja que 2013, nós estamos em 2020, é novo para o país, né? Então, as pessoas não têm o hábito ainda, e sem contar que, infelizmente, a gente tem uma cultura de jeitinho brasileiro, né, que precisa ser mudada. Então, por isso o trabalho das crianças. Mas olha, eu imagino que houve mudança, sim. Respondendo a tua pergunta, a Lava Jato promoveu alguma mudança? Eu creio que sim. Eu digo, deixou algum legado, assim? Sim, eu creio que sim. Por quê? Porque agora se percebe que as coisas não ficam impunes. Né? Que agora, melhor do que chegar nesse processo de Lava Jato, de sentença de condenação, é que a gente pudesse fazer a prevenção. Né? E que realmente a imprensa tem um papel muito importante, como você falou, chegando na casa lá e dizendo, ó, aqui alguém vendeu o respirador. Então, a imprensa, o cidadão tem um papel muito importante, dele verificar, dele acompanhar, porque o recurso, nós temos que ter a ciência de que o banco da praça é nosso, a luz que está acesa é dinheiro nosso que está sendo gasto. Então, como isso é mais comum lá na Europa, né? As pessoas têm uma cultura, elas não andam no metrô sem pagar, porque elas sabem que o metrô precisa daquele recurso, enfim. Nem vamos começar a fazer a comparação, né, dos países. Não. Mas nós precisamos construir e vai ser um trabalho muito longo, né? Vai ser muito longo esse trabalho, a gente tem certeza. Tem certeza disso, daqui a pouco nossa geração nem vê isso. Mas eu acho que tu tocou num ponto importante, que é essa questão lá de baixo. Exatamente. Começar lá de baixo. Eu já joguei a toalha quanto a mudar a sociedade a partir de quem tem mais de 50 anos, 60 anos. Ou tu é um cara direito, ou tu entortou e não endireita mais. Né? Então, os que vêm lá de baixo é que tem que... Mas aí o que tu quer deixar para os teus filhos, para os teus netos, né, Odi? Sim. Eu não estou fazendo isso, eu tenho essa paixão toda pelo Observatório Social, para que a minha geração possa ver. Eu tenho ciência de que
daqui a pouco a gente não consegue ver algumas sensíveis mudanças, como já se observou após Lava Jato, com o controle social. Em muitas cidades, se eu for te contar aqui, Franca, Rio de Janeiro não, em algumas cidades, na cidade do Rio ainda não está aberto assim, né? Aqui mesmo no Rio Grande do Sul, as prefeituras hoje convidam o observatório social para que acompanhe, porque gera uma segurança maior, para que o cidadão, ele não há mais, eu não acredito que nenhum ente público gostaria de cometer erros, né? Muitas vezes acaba acontecendo algum erro, mas ele é mais uma forma de ter ajuda para ter transparência. É assim, ó, nós viemos trabalhando com o tema compliance, integridade e política públicas há 4 anos no Observatório Social. Então, nós não vamos parar, vamos continuar trabalhando, porque a gente acredita, sim, que as nossas próximas gerações poderão ver um Brasil mais íntegro, né? E que as políticas públicas sejam mais tranquilas. Lembrando sempre que nós estamos aqui em nome de Unimed Erechim, Unimed cuidar de você, esse é o plano. Sicredi, traga a sua poupança para a Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Nós estamos aqui com a Belonice Fátima Sotoriva, que preside o Observatório Social Brasil, e a Shirley Fátima Rigon, que preside o Observatório Social aqui em Erechim. A Belonice disse que tu teria um exemplo aí sobre, é isso? Isso, do que nós encaminhamos, mas antes disso eu gostaria de dizer sobre a revolução que se teve de 2000 para cá na transparência pública, e é o que o Observatório tem trabalhado. Então, se nós voltarmos um pouquinho, no ano de 2000 foi aprovada a Lei de Responsabilidade Fiscal. Lá no seu artigo 48 ela falava da transparência. Levou 9 anos. Em 2009, então, foi aprovada, publicada, sancionada a Lei da Transparência regulamentando o artigo 48, dizendo como devia ser e como deviam ser ofertados esses dados para o cidadão para que acontecesse o controle social. E aí a internet contribuiu e muito, porque as informações têm que ser simultâneas. O prefeito fez uma compra, lançou, empenhou, pagou. Os dados estão na internet. Então, essa transparência precisa ser absorvida pelo cidadão. Aí ele vai conseguir não dizer só que a Lava Jato, que foi em Curitiba, que foi em Brasília. Não! O que eu, Shirley, faço no controle social aqui em Erechim? O que eu acompanho? Hoje mesmo nós estamos com o nosso pessoal acompanhando os pregões eletrônicos e uma das nossas indicações, então, sugestões ao Poder Executivo, logo no início da pandemia, foi lá dia 26 de março, é que tudo que fosse referente às contratações e compras fosse encaminhadas ao observatório. Por que esse pedido? Você se refere ao município de Erechim, sempre. O que nós podíamos fazer para ajudar? Pedindo que nos encaminhassem essas contratações, essas aquisições, para a gente poder auxiliar, né? E se tem outros preços, enfim. A resposta foi que estava no site. Então, nós temos acompanhado hoje apenas no site da Prefeitura. O nosso pedido permanece que tenha um link visível na página inicial, como tem o bannerzinho da Covid-19, que também tenha um acesso fácil para o cidadão. Licitações com dispensa, que é a Lei 13.979. Se eu clicar, eu já vejo o que o município está comprando, eu posso acompanhar, eu posso auxiliar. Mas não, hoje a gente ainda tem que fazer um caminho um pouquinho mais longo para chegar nessas compras. O Observatório está acompanhando, por enquanto não tem nenhum absurdo nas compras, né? Está tudo tranquilo. Hoje ainda comentávamos e a Belo fez uma consideração no quesito pregão eletrônico. A nossa alerta foi em função da pandemia também, que não houvesse mais pregões presenciais, transformasse todos em eletrônicos, é o que está acontecendo. Deserto, o que é? Não apareceu ninguém, nenhum interessado. Então, um dos papéis do observatório, entendo o conhecimento anterior, é divulgar para o maior número de empresas interessadas possíveis. Por exemplo, é medicamento, nós temos um cadastro, né, em que pode ser encaminhado esse edital
para vários participantes. E é aí, então, que entra a nossa economia. Para ter uma ideia, hoje, e telespectadores, e ficam todos convidados a participar do Observatório Social do Brasil Erechim, com um único fato a ser considerado. Não pode ter vinculação política, não pode ter filiação partidária para participar do observatório. Tá? No ano de 2014, observando então as licitações, que foi num total de 11 apenas, houve uma economia de R$ 191.195. Era o nosso começo, era o engatinho. Em 2015, a economia já foi de 750 mil, com 29 licitações analisadas. A partir de observações que a partir de fez. Exatamente. Existe uma relação direta e indireta, tá? Esses números que a Shirley está trazendo são das diretas e indiretas. Direta é quando há uma intervenção em cada uma, né? Ou seja, um ofício foi cancelado, foi alterado, essa é a direta. E indireta é justamente por isso que ela, inclusive, que ela está trazendo, de disseminar para mais, a média do Brasil, onde tem um observatório de um fornecedor se aumenta para 7, né? Mas é importante que as empresas tenham interesse em conhecer, nós fizemos capacitações, inclusive, para os empresários, para que eles participem da venda para o poder público, né? E agora muito mais, né, Belo? Na época de pandemia, quem quiser, temos cursos gratuitos pelo Observatório para que seus funcionários façam. Já no ano de 2006, foram acompanhadas 80 licitações, num total de economia de 5.770.000. 2017, 71 licitações, um total de 4.800.000. 2018, o total de 61 licitações e uma economia de 11.200.000. 2019, nós diminuímos bastante, até por conta da quantidade de observadores, né? Nós conseguimos atuar em 48 licitações com uma economia para o município de quase 4 milhões de reais. Então, em todos esses anos, o observatório contribuiu com a municipalidade, sobrando esses 25 milhões para utilizar em outras áreas. Gostaria que explicasse um pouco melhor como é que se deu. O município não sabia que poderia economizar isso? Eu vou te contar um caso de Blumenau, que aconteceu agora recentemente. Podemos tirar, digamos, a exemplificação de Erechim. Isso. Erechim a gente tem um caso direto, acho, né, que a gente atuou diretamente, e os demais acho que são indiretos. Assim, orientação mesmo. Que daí sim, a gente foi, oficiou, se cancelou, se trocou. Porque o que acontece? Quando não acontece a licitação, que há um cancelamento, né, também se tabula. Olha só, esse caso de Blumenau que aconteceu recentemente, tá? Lá vai ter uma economia de 12 milhões só na instalação de 1.544 abrigos de ônibus. O que aconteceu? Eles licitaram num primeiro momento 113 abrigos de ônibus a um custo de 3.621.000. Agora, recentemente. Isso daria 32 mil reais para cada abrigo de ônibus. O Observatório Social de lá entendeu que isso era muito caro. E aí pediu para que se fosse, né, via ofício, que se fizesse uma revisão, então, e fizessem uma alteração nesse processo de instalação, enfim. Sentaram com o grupo da engenharia, conversaram, entende? Levaram contribuições. Isto foi alterado e esta instalação dos abrigos de ônibus serão feitos agora em forma de escala, e eles economizaram 39% nesta licitação dos 113 por hora. Só para não ficar nenhuma dúvida aí, a grande maioria dos casos não é má fé, é até desconhecimento, é isso? Perfeito. Pode ter muito, por exemplo, assim, às vezes se contratam pessoas, né, e às vezes se coloca alguns CCs que não têm especialidade, né, e acabam errando. Então, veja, uma forma diferente, né, e quando a prefeitura sabe que vai ter o engenheiro do Observatório Social lá, que vai olhar, nós temos em algumas, se vocês quiserem conhecer as boas práticas do Observatório Social do Brasil,
tudo está disponível. Nós temos Escola da Cidadania. Vocês podem conhecer no link, né? Lá temos depois de receber, na hora de chegar o produto, o observador que entende ele vai lá e mede, ele faz a verificação de fato se o que está sendo entregue realmente é o que foi comprado. Vamos ao último intervalo e já voltamos. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. A gente conhece a força da cooperação há muito tempo. E agora, só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo ficando distante, de estar ao lado, mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. Porque gente que coopera, cuida. Muito bem, de volta aqui, rapidamente, o tempo voa aqui hoje. Só para esclarecer essa questão do município de Erechim, então, uma vez que vocês observam o município de Erechim. Perfeito. Lembrando que a participação do observatório, então, nessa economia não é porque tinham erros, desvios, não, muito pelo contrário. O observatório consegue, então, trazer mais concorrentes, conseguir melhores preços através desta quantidade maior de concorrentes, é o que gera economia. E, com certeza, o município saiu ganhando. Sem dúvida. 3, 4 temas rápidos aí. Pacto pelo Brasil. Então, Pacto pelo Brasil é um congresso que nós temos. Nós já estamos na nossa 4ª edição. Este ano, devido à pandemia, nós teremos que fazer ele virtual. E daí ele será agora no mês de agosto. E já convido para que se inscrevam e acessem o site Pacto pelo Brasil. Tem todo o material dos 3 primeiros Pactos pelo Brasil. Nós, nesse último, tivemos como palestra magna do João Pedro Gebran Neto, que é o desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Nós temos lá muito conhecimento. Então, é um convite, o que é esse congresso que nós fizemos anualmente, sempre no mês de agosto. É um convite para que todas as entidades possam ir lá e dizer o que eu posso contribuir para um Brasil melhor. Esse ano é um ano de eleições. O observatório vai ter muita coisa para observar. Nós temos também um programa de... como nós trabalhamos no preventivo, nós temos um programa que nós vamos, nesse momento de eleição, já está desenvolvido, fazer capacitações para os observadores. Nós estamos programando, ver se a gente consegue um curso para vereador, para quem é candidato que queira, porque nós temos também a Escola da Cidadania, onde tem cursos de compliance, cursos de integridade, gestão de riscos, a um custo muito menor, tanto para o poder público, quanto para as empresas, né? Quanto para qualquer cidadão que queira conhecer sobre esse tema, um custo muito mais em conta e que chega aos 4 cantos desse país. Nós temos lá, então, muitas parcerias também, quem sabe a gente consiga até fazer uma capacitação para vereador, porque é importante o vereador saber para que ele está se candidatando, para ele realmente fazer a sua função. Afora a capacitação aos vereadores, nós também estamos com um plano de fazer em cada cidade um compromisso com os candidatos, né? Então é um ano de bastante trabalho e isso vai ser realizado se a eleição for adiada e presencialmente, né, para assinatura desses compromissos. Quando você conseguir acertar esse compromisso e colher os resultados, eu gostaria que tu voltasse aqui para a gente poder espalhar isso, assim, contar para todo mundo, assim, porque acho que seria uma coisa espetacular, né? Fora do... jornalisticamente, como o jornalismo trata, como a notícia trata, como o que é notícia é a novidade, acho que seria interessante.
Já foi realizado no ano passado, inclusive, em termos de compromisso, né, com o Poder Executivo e Legislativo. No ano passado, não, desculpa, na eleição passada, né? Mas precisa realmente se dar uma ênfase e um trabalho maior depois de acompanhamento desse compromisso. Belonice, foi, pelo que eu peguei aí, vocês monitoram aquilo que está publicado no portal da transparência, não sei o que e tal. Mas aquilo que foge à transparência, aquilo que não cai no portal, aquilo que não é veiculado no portal, como é que vocês, ou eu estou sonhando aqui que não acontece isso? Não, na verdade, nem tem como, não pode acontecer, né, Shirley? Inclusive, a legislação não pode haver nenhuma compra. Agora, houve umas alterações na legislação de compras diretas, no que tinha um limite de 8 mil, agora passou para 16.700 casos da pandemia aí que acontece nisso aqui. Aquilo foi flagrado no portal? Estas compras foram realizadas, elas precisam ser dado transparência. A lei que houve a 13.979. Mesmo quando há exagero? Mesmo quando há, é colocado. Por isso a necessidade. Mas me permita, a lei, ela deu essa abertura no momento de dispensar a licitação, inclusive do montante e da urgência de adquirir os equipamentos, o que for necessário para atender a demanda da Covid-19, pode ser adquirida. E aí é uma das nossas queixas que no portal da transparência está sim o empenho, mas a compra já está feita. Não tem como auxiliarmos. Uma das sugestões que foi essa que a Belonice falou do Sim Catarina. É uma plataforma que tem vários fornecedores, então o município teria onde buscar valores, pelo menos para tentar chegar no que é aplicável. O que a Belonice gostaria de falar ainda sobre isolamento, né? Tu falou... sim, e esse período, né, uma dificuldade que nós temos é justamente o isolamento, que não nos permite estar tão próximo e mesmo a resistência dessa transparência antes da aquisição, para que a gente possa estar contribuindo. Ainda há, infelizmente, a transparência ela tem que ser dada, a lei não permite que não aconteça. O Observatório tem uma escola, vai criar uma escola, como é que funciona? Temos a Escola da Cidadania já, é uma escola totalmente virtual, com cursos também, também presencial, viu? Existe a possibilidade de a gente fazer, não nesse momento, mas assim, porque não, devido a aglomerações, mas há a possibilidade de qualquer curso, principalmente nessa área de integridade, compliance, gestão de riscos, enfim, cursos para pregoeiros, cursos para gestores de contratos, enfim, nós temos uma infinidade de cursos que estão todos disponíveis na Escola da Cidadania. Vocês vêm percebendo, digamos, há um interesse crescente ou há uma estagnação ou há até uma debandada, digamos assim, de pessoas dispostas a contribuir com o Observatório? Você quer falar de Erechim? Eu falo de Erechim, então. Uma das ações louváveis, inclusive, da administração pública, ano passado, quando convidamos, porque é aberto para todos, o evento que acontece, que a Belo citou, né? O encontro de todos os observatórios e com painelistas de todas as instituições possíveis de fiscalização e controle, em que alguns funcionários do município participaram desse evento. Então, estão buscando qualificação, né, para que as coisas sejam feitas corretamente. Então, como eu disse, nós estamos no sentido de evitar que aconteça e não depois punir ou fiscalizar, não é nosso papel. E, temos mais de 50 cidades a nível de Brasil em fila de espera para constituir o Observatório Social. Então, a procura está aumentando bastante. Nós estamos com 150 cidades, mais 50 em andamento. Obviamente que nesse período agora a gente deu uma reduzida também, porque nós também temos uma campanha que eu gostaria de falar na cartaz, que é Corona e Corrupção, diga não, tá? Onde qualquer cidadão pode ir lá e contribuir com o Observatório Social do Brasil, com R$10, R$20, porque nós estamos precisando cada vez de mais pessoas na equipe técnica, que é pequena,
que é enxuta lá em Curitiba para este grande trabalho. Então nós estamos com essa campanha na cartaz, Corona e Corrupção, diga não, para atender então esse monte de novas cidades aí que estão. Essa instituição se mantém como? Com doações. Só com doações. Nós temos doações, estamos instalados no prédio da FIEP, lá em Curitiba, né? Temos doações do Cicobi, temos doações da BBM, a nível nacional de empresas, né? E evidentemente que por isso que fizemos essas campanhas, porque nós não recebemos recursos de órgãos observados. Então nós precisamos também dos acordos de deliniência, precisamos desse apoio aí para poder nos manter e fazer a nossa parte no controle social. Shirley, muito obrigado por participar hoje aqui. Vocês estão num prédio aqui Da Cindy Lojas, também a sala cedida gratuitamente para o Observatório atuar. Temos uma funcionária e contamos então com a doação de empresas, né, que podem ser apoiadoras do nosso trabalho. Qualquer cidadão pode ser e com qualquer valor. Do que a Belo falou, então, fica o pedido de apoio para a Nacional, que é a famosa vaquinha da internet, né? Então, se entrar nos sites dos observatórios, vai encontrar e pode colaborar. Se me permite deixar o último recado, as empresas vão receber, através dos seus contadores, em breve aqui em Erechim, o modelo do Sim Catarina, para que possam ofertar os seus produtos, então, na área da saúde. Belonice, também muito obrigado. Você está morando em Erechim ou em Curitiba? Moro em Erechim, não. Eu estou aqui. A sede em Curitiba. Moro aqui, mas a equipe trabalha lá e a gente mantém reuniões virtuais. O que tu gostaria de dizer mais? Vou te dar 20 longos segundos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, pedir o apoio de todos os ouvintes, né, da abrangência da nossa TV, para que conheçam mais o Observatório. Vocês vejam aqui de Erechim, do interior, né, do estado do Rio Grande do Sul, eu me desafiei porque eu ainda acredito nesse país, numa área livre de corrupção. Eu acredito que nós, juntos, um sozinho não faz nada, mas juntos nós podemos melhorar esse país. Ok, muito obrigado a vocês, parabéns, sucesso, boa noite a todos de casa, até uma próxima.